Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, de todas as denominações evangélicas, particularmente da minha congregação, da minha igreja, Assembleia de Deus Ebenezer, no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso querido pastor José Lins do Ramos. Pai do Senhor para todos meus queridos irmãos da Ebenezer em Pernambuco, particularmente também da congregação, pela graça de Deus, nós dirigimos ali em Jardim Brasil 5, Aguazinha, Olinda, estado de Pernambuco. Mas também quero cumprimentar todas as pessoas de outras religiões que têm me dado prazer de acompanhar o canal, de assistir as mensagens, de compartilhar as mensagens. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quero agradecer aos meus amigos, colegas de trabalho, meus colegas da minha categoria no país inteiro, meus irmãos em Cristo Jesus, meus familiares, vizinhos, enfim, cada dia eu fico feliz em saber que sempre uma pessoa está se inscrevendo no nosso canal. Deus cada vez mais está fazendo crescer a sua obra. E vocês fazendo isso, como sempre digo, creia que é verdade, vocês estão me ajudando a divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz Jesus no capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho do Senhor Jesus é transformador. O Evangelho de Jesus converte vidas para o Senhor nosso Deus. Então, meu muito obrigado. Só peço que vocês ativem o sininho e cada vez que você fizer isso, você vai estar recebendo em primeira mão os vídeos que aqui nós postamos. Não deixe de dar o like. Quando você dá o like, você permite que você está dizendo para o YouTube que gostou do vídeo, que o vídeo foi interessante, e o YouTube vai, à medida que os likes vão sendo dados no vídeo, vai oferecendo, disponibilizando este vídeo para outras pessoas. Então faça isso, você está ajudando a espalhar a bendita e gloriosa palavra de Deus. Mas nesse momento, eu quero partilhar com vocês uma das lições da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando, cujo tema desta lição, lições bíblicas desse trimestre, que é uma reedição do que houve alguns anos passados, mas em função da pandemia, a nossa querida CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela fez essa reedição. E o título central dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Como sempre costumo apresentar para vocês, este conjunto de lições bíblicas, ele está desse trimestre agora, terceiro trimestre de 2020, está abrangendo 13 lições que vai tratar desse tema central que já vos apresentei agora. Primeira lição, Daniel ora por um despertamento. A segunda lição, despertamento espiritual, um milagre. A terceira lição, o despertamento renova o altar. A quarta, a construção do templo enfrentou oposição. A quinta, Zorobabel recomeça a construção do templo. A sexta, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A sétima, o povo de Deus separa-se do mal. A oitava, as causas da desunião devem ser eliminadas. A nona, como vencer as oposições à obra de Deus. A décima, provai se os espíritos são de Deus. A 11ª, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. A 12ª, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a 13ª e última lição, a vigilância conserva pura a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, meus queridos irmãos, meus diletos amigos, eu espero que vocês me acompanhem, porque nós vamos dar início à abordagem dessas 13 lições.
5 lições já foram abordadas, né? No próximo domingo vamos estar estudando as 6 lições, e nós vamos também, não necessariamente até domingo, mas comprometo-me com vocês para também estar analisando esta 6ª lição, que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, que vai ser agora no dia 9 de agosto. Mas eu quero começar da primeira lição, e a primeira lição é Daniel ora por um despertamento. Portanto, quero convidar você para acompanhar comigo. Antes, porém, vamos fazer algumas preliminares, que é importante para você, para preparar você para esse assunto tão maravilhoso sobre o despertamento espiritual. A nossa verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. As leituras bíblicas em classe é um conjunto de referências bíblicas e subtemas, que nós estudamos ao longo da semana para nos preparar para abordar no domingo o tema central, que neste caso aqui, Daniel ora por um despertamento. E as lições diárias que vai ajudar na abordagem do tema central: na segunda-feira, a certeza do atendimento à oração. Lucas, capítulo 11, o versículo 5 ao verso 13. Na terça, a oração de Moisés pelo povo. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 8 ao 21. Na quarta, Davi ora para edificar o templo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 7, e o versículo 18 ao 29. Na quinta, a comovente oração de Salomão. 1 Reis, capítulo 8, o verso 22 ao 61. Na sexta, a oração de Paulo pelos Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. No sábado, Abacuque ora pelo livramento. Sábado, Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 19. Então, observe que todas essas leituras diárias sempre vai tratar da importância da oração e, podemos dizer, para ter um despertamento espiritual, que é exatamente isso que nós vamos ver aqui através da postura, do comportamento do nosso querido irmão Daniel. A nossa leitura bíblica em classe está escrita Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, capítulo 6, o verso 10, capítulo 2, o verso 17 ao 19, Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E vamos ler esse texto aqui, que você pode me acompanhar. Antes, porém, o objetivo geral desta lição, do despertamento, Daniel ora por despertamento, é conscientizar a todos nós sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus, nesses dias tão trabalhosos, podemos assim acrescentar. Quanto aos objetivos específicos, o primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro e último, destacar os resultados de um despertamento proveniente de Deus. E aqui já passemos a ver que tópico nós estudaremos nesta lição. Está dividido, como sempre, em alguns tópicos, e vamos ver os 3 tópicos que nós vamos estudar na análise dessa lição. O primeiro dele, Daniel foi despertado para orar. O segundo, a resposta às orações de Daniel. E o terceiro e último, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, eu espero que você me acompanhe atentamente, e certamente você vai aprender muitas coisas da parte de Deus, principalmente no que diz respeito à necessidade de um despertamento espiritual na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido amigo, que você também, ao acompanhar esse vídeo, possa dar lugar ao Senhor nosso Deus, para que o Espírito do Senhor possa despertar você
para que você possa ter uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo vai nos ajudar, vai lhe ajudar a se despertar espiritualmente em Deus. Então passemos aqui aos comentários aqui da nossa lição, que o nosso comentarista começa fazendo uma rápida introdução, onde ele diz que nós que servimos a Deus, fiéis, nós temos que brilhar como luz, conforme está escrito, capítulo 5, verso 15 de Mateus. Os crentes, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas em determinado momento ele disse, vós sois a luz do mundo e sal da terra. Então é a primeira consciência que nós temos que ter como servos e servas do Senhor, que somos luz do mundo. Não temos luz própria, como a lua, por exemplo, ela não tem luz própria. Ela recebe luz do sol. E nós temos luz, mas essa luz nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio do seu glorioso Espírito Santo. Então, portanto, para que nós recebamos a luz do Senhor, é preciso que nós estejamos na posição adequada, assim como a lua tem que se colocar na posição adequada para ser iluminada pelo sol. E o nosso Senhor Jesus é o sol da justiça. Então, é preciso que você esteja na posição adequada, meu amigo, para ser iluminado pela luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui sobre o despertamento, que nós somos luz. E nós temos, como luz, então, temos que resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa, que é a geração que nós estamos vivendo. E podemos comprovar o que o comentarista está dizendo, porque nós ouvimos falar de violência, de assassinatos, de mentiras, de tantas coisas que estão causando vários prejuízos, seja na vida de indivíduos, seja na vida da coletividade, por conta dessa perversidade e dessa corrupção do gênero humano que tem trazido estragos profundos na vida das pessoas em todas as épocas, em todas as nações e, claro, no século odierno que nós vivemos, o século XXI. De maneira tal que Daniel também vivia numa situação ou numa geração perversa e corrompida. Lembremos-nos que Daniel vivia na Babilônia, por volta, como diz aqui o nosso texto, de 606. E a geração, a sociedade que Daniel estava habitando, o reino da Babilônia, era uma geração, uma sociedade corrompida, degenerada, perversa, porque as pessoas não adoravam a Deus, adoravam outros deuses, as pessoas eram cruéis, a partir do próprio Nabucodonosor, a quem, certa feita, Daniel disse que a razão daquele castigo de Deus era porque ele era sem misericórdia para com os pobres, ele não temia Deus, e aconselhou aquele rei idólatra, soberbo, a se arrepender dos seus pecados. Esta também é a mensagem que esta lição traz para nós, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão, minha querida Igreja de Jesus, que nós possamos despertar-nos e, despertando-nos, possamos nos arrepender de todos os nossos maus caminhos, de nossos pecados, das vacilações dos nossos corações, para que assim o Espírito de Deus possa operar em nós como ele cooperar. Então Daniel, ele viveu nesta sociedade, nesta geração, na Babilônia, e ele viveu ali porque ele foi levado cativo, quando no ano 586, o reino de Judá foi subjugado e levado para a Babilônia, onde lá passaria 70 anos. E Moisés, ou melhor, Daniel, foi levado como um dos cativos. Segundo o autor, o comentarista, ele tinha por volta de 16 anos. Então, observem e podemos perceber quão difícil foi para aquele jovem adolescente de apenas 15 anos sair da sua terra natal, ser levado na condição de cativo para uma cultura completamente estranha, diferente da sua. E ele foi levado para essa sociedade, de novo, corrompida e degenerada. E o que é que aconteceria com esse menino? Será que essa sociedade, aquela sociedade degenerada e corrompida, iria desviar Moisés da sua fé? Ou melhor, Daniel da sua fé? Será que Daniel abandonaria os seus princípios espirituais porque iria para uma nação, para uma sociedade cujo
cujos costumes, cuja cultura eram completamente diferentes da sua, inclusive o Deus que ele adorava também era diferente do seu. Será que isso desviou a Daniel? Nessa lição aqui nós podemos ver se desviou ou não, e se não desviou, quais foram as medidas que Daniel tomou para não perder a sua fé naquela sociedade degenerada e corrompida. Então ele foi para a Babilônia e depois de muitos anos, quando ele estava na Babilônia, ele passou a gozar de um grande e elevado conceito ali no reino da Babilônia. Era um milagre, porque não aconteceu assim com todos os cativos de Judá, mas alguns se sobressaíram, e se sobressaíram porque a mão de Deus era com ele, assim como foi, por exemplo, com José, que você pode clicar aqui no card e você vai assistir, pode acompanhar as mensagens que nós estamos pregando acerca de José e a semelhança de Daniel, foi levado também contra a sua vontade para uma outra nação. No caso aqui, Moisés foi levado para o Egito, ou melhor, perdão, foi levado para a Babilônia, e José foi levado contra a sua vontade para o Egito, e ambos foram para morar em sociedades corrompidas. Mas assim como aconteceu aqui com Daniel, também aconteceu com José. Depois de muitos anos, eles se sobressaíram, e aquela vida que depois eles passaram a ter, vamos dizer, de certa frente boa, não fez com que eles abrissem mão da sua fé. Essa é a primeira também, uma das lições que podemos colher aqui a partir de Daniel. E aqui o primeiro tópico diz: Daniel foi despertado para orar. No entanto, antes de nós continuarmos, eu já ia me esquecendo, eu convido você para nós lermos aqui o texto da leitura bíblica em classe. É um pouco longo, mas vale a pena ler, porque é a palavra de Deus. É uma forma de você se familiarizar com o texto da palavra de Deus. Então acompanhe-me atentamente a leitura bíblica neste momento. E que diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Daniel 2 agora. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Esdra 1 agora. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, do seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus
que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazendas, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então voltemos aqui ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 10, ele observou, Daniel, que os 70 anos de cativeiro estavam para findar. Todavia, não era possível, diz aqui o nosso comentarista, notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Você veja lá, capítulo 9, verso 2 de Daniel. Assim Daniel começou a orar, com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. E orou com perseverança. Que coisa linda. Veja, quando Daniel, ele entendeu pelos livros, por isso que é muito bom você ler a palavra do Senhor Jesus. Há uma expressão lá em Apocalipse, diz, quem lê, entenda. Ou seja, é preciso que nós leamos a palavra de Deus para entender o que está acontecendo no mundo atual, para entender as coisas que estão acontecendo em todas as nações. Aí eu quero aproveitar novamente para lembrar-lhes desse grande mal que sobreveio sobre nós, o coronavírus, que tem matado pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil já passa de 93 mil pessoas que foram vitimadas por essa doença, que infelizmente algumas pessoas estão levando na brincadeira. São pessoas que morreram mesmo. E famílias estão chorosas nesse momento. Ou seja, um grande mal sobreveio isso. E nós também temos que ler e entender por que se passou tudo isso. E vamos entender lá em Mateus, Jesus falando dos princípios das dores. Quando o Senhor, em mais de uma de suas pregações, ele falou que haveria terremoto, nação contra nação e peste. E é o que nós estamos vendo aqui. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Nós nos desviamos de Deus. Assim como o povo de Daniel foi levado para a Babilônia exatamente por causa dos seus pecados. E Deus estabeleceu uma pena. E a pena foi passar 70 anos ali no reino da Babilônia. E nós, quantos anos passaremos padecendo por essa ou com essa pandemia? Nós não sabemos. Mas nós podemos orar para que Deus nos dê entendimento, à luz da sua palavra, para percebermos, primeiro, que isso que está acontecendo é por causa dos nossos pecados. Lamentações de Jeremias, o texto sagrado diz, de que se queixa o homem vivente? Queixa cada um dos seus próprios pecados, ou seja, a nossa própria postura, se rebelando contra Deus, a própria postura dos homens, atentando contra as leis ambientais, que fomentam a existência, o surgimento de vírus como esses e tantos outros ao longo da história, é o resultado de haver tantas essas coisas, mas sobretudo a nossa postura de rebeldia e de pecado diante de Deus. E a semelhança do povo de Israel, nós também estamos padecendo por esse grande mal e nós não sabemos quando nós iremos sair. Vamos orar, igreja querida de Jesus, para que o Deus da glória faça cessar e passar esse mal, essa pandemia, o mais rápido possível. Mas precisamos orar e confiar e despertar, como aqui Daniel despertou, para que aqueles 70 anos tinham chegado e que ele não via nada ainda de surpreendente que estava acontecendo. Assim também, quando olhamos para um lado, olhamos para o outro e parece que não vai haver cura, não terá solução, mas precisamos, que somos servos de Deus, Igreja de Cristo, continuar confiando em Deus, nosso Senhor, para que o Senhor, nosso Deus, nos dê a cura, a vacina, para que nós possamos livrar deste mal. Agora, é claro
não podemos relaxar nas medidas preventivas, não podemos relaxar nas orientações sanitárias que as autoridades sanitárias estão nos dando no mundo inteiro e aqui no Brasil. Então nós que somos crentes em Jesus precisamos ser um exemplo em cuidar das pessoas para que as pessoas não se infectem, nós não a infectemos e também não sejamos infectados por essa doença tão terrível. Mas voltemos aqui ao texto. Então este grande mal aconteceu ali na vida do povo de Israel, do povo de Judá. E Daniel, quando leu o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que os 70 anos haviam chegado e nada estava acontecendo. Mas isso não fez com que Daniel duvidasse da palavra do Senhor, da profecia de Jeremias, porque ele podia duvidar de que os 70 anos estavam se acabando e Deus não tinha tomado, vamos dizer, a providência para fazê-los voltar a Jerusalém. Calma, muitas vezes nós queremos forçar a Deus a fazer aquilo que nós queremos, mas tem que ser o contrário. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Não é Deus fazer a nossa vontade em primeiro lugar, mas em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. E, portanto, Daniel tomou um caminho diferente de muitos, diferentemente de alguns crentes e cristãos da atualidade, que se rebelam contra a vontade de Deus, que não ora, que não espera, que não se humilha na presença de Deus. Daniel é um grande exemplo para nós. Se quisermos ter paciência para esperar a graça de Deus, o operar de Deus na nossa vida, devemos fazer como Daniel. Se queremos uma mudança radical nas nossas vidas, na nossa nação, na nossa igreja, precisamos orar. Há pessoas que abrem a boca e falam, murmuram, difamam, caluniam, inventam mentiras acerca de outros. Não vai resolver. Muito pelo contrário, as pessoas fazem isso, é muito mal visto, além de criar contenda na casa de Deus. Daniel aqui não criou contenda. Daniel não saiu espalhando, dizendo que Deus não ia fazer, que Deus não estava olhando para ele. Não. Daniel tomou uma decisão, quem sabe por si só, ainda naquele momento, de procurar se humilhar. E você, meu irmão, será que você está também procurando, tomando a mesma atitude que esse meu querido irmão, nosso querido irmão Daniel tomou, se humilhando na presença de Deus? Então ele começou a orar, mas ele não só orou, ele jejuou, ele cobriu-se de saco e cinza, que era uma atitude muito comum no Antigo Testamento, de várias pessoas, em várias passagens da Bíblia, mostram que vários homens, principalmente, rasgavam as suas vestes, vestiam saco de cinza e iriam orar com a boca no pó. Como disse Jó, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então era algo bem costumeiro, como um sinal de profunda humilhação diante do Senhor nosso Deus e de profunda tristeza que nós possamos também, ao ver essa situação no nosso país, muitas pessoas morrendo, nós não fiquemos indiferentes, mas nos humilhemos na presença de Deus, com jejum, com oração, botar a nossa boca no pó, triste, profundamente triste. Primeiro porque nós estamos indiferentes com a morte das pessoas e segundo, triste por causa dos pecados que nós, o nosso povo, tem cometido contra Deus. Porque acusar aqueles que pecam não resolverá o problema. Então, portanto, meu querido, continue, que nós vamos passar no seguinte momento para continuar essa tão maravilhosa lição. Então, retomando aqui a nossa lição, onde nós paramos, Daniel, ele se humilhou. Ele vestiu, como diz aqui o texto, de saco, de cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Será que você está orando com perseverança? Será que você está tendo paciência em Deus e esperar em Deus a providência dele, não só em relação a essa situação que nós estamos passando, mas em relação à situação que você, de forma individual, está passando na sua vida? Eu não sei o que você está passando agora, mas o Deus da glória sabe exatamente o que você está passando. Será que você está com paciência? Será que você está perseverando? Será que você está orando? Será que você está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Ô pastor, mas eu me lembro de nenhum pecado que cometi. Mesmo assim, peça perdão, porque a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, pensamentos e obra. E o salmista, certa feita, orou pedindo perdão a Deus, até pelos pecados que ele cometeu em oculto e por aqueles que ele não se lembrava. Façamos nós também. Eu sempre costumo fazer isso. Não para ser melhor do que ninguém, mas porque a Bíblia me ensina, me orienta a fazer isso.
a nós orarmos até por aqueles pecados que, porventura, nós tenhamos pecado contra Deus e nós não lembremos. Então façamos isso para que o Senhor nosso Deus nos dê a graça, nos dê a tranquilidade, para que, perseverando em oração, como fez Daniel, nós aguardarmos em silêncio a salvação do Senhor. Então Daniel fez isso porque ele vivia uma vida de consagração. E isso lhe dava condições de orar. Quando nós temos uma vida consagrada, Deus nos dá condições de nós realmente orar. E muitos crentes, na atualidade, muitas vezes não têm uma vida de consagração. Mas o que será uma vida de consagração? Uma vida semelhante à de Daniel. Ou seja, ele orava, ele estava fazendo constantemente, à luz da palavra de Deus, uma avaliação do seu estado espiritual, razão pela qual ele aqui se encheu de tristeza, razão pela qual ele se cobriu de saco e cinza, e foi orar ao Senhor com jejum e oração. Que é isso? É uma vida de consagrada a Deus, de constante oração, como diz a palavra do Senhor, orando em todo o tempo, com súplica no Espírito Santo. Eis o caminho da consagração. Consagração, embora nós na nossa igreja façamos a consagração no domingo, a consagração na segunda e qualquer dia da semana, é maravilhoso fazermos isso, vamos continuar. Mas consagração da vida não é apenas isso. É aquele momento maravilhoso que realmente nós temos, é bom fazer, vamos continuar fazendo. E eu particularmente gosto muito da consagração, agora de forma mais restrita por conta dos movimentos nossos restritos, por conta da pandemia, mas participe desse momento de consagração. Mas lembre-se que não é apenas isso, é toda uma vida de oração que você tem que ter constante, diária, diante de Deus, não só na igreja, mas sobretudo na sua casa. Sobretudo no seu trabalho. Claro que você não vai orar verbalmente, mas você pode orar no seu pensamento. E Deus responde à oração que nós fizemos no nosso pensamento e no nosso coração. Então, portanto, Daniel tinha estava dotado por Deus dessa capacidade de orar e de consagrar a sua vida a Deus. E a Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento, ou seja, contentamento quer dizer alegria. A oração do reto causa alegria, dá alegria ao Senhor nosso Deus. Você quer alegrar o Senhor Jesus? Quer alegrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ore, bendito é o nome do Senhor. Ore ao Senhor nosso Deus, que Ele com alegria vai, aleluia, gostar de ver você orando e conversando com Ele. Está lá escrito lá em Provérbios, capítulo 15, verso 8. E Ele escutará, diz ainda a Bíblia, a oração dos justos, também em Provérbios, capítulo 15, verso 29. Então Daniel, ele, apesar de estar naquela sociedade deturpada, ele não se misturou com o paganismo, como dizia, era uma sociedade pagã, que adorava outros deuses. Ou seja, mas mesmo assim, ele não se misturou com o paganismo. Chegaram até, junto com seus irmãos, de não querer comer do manjar do rei, porque aqueles manjares eram oferecidos primeiro aos deuses pagãos ali da Babilônia. E ele não quis, preferiu comer uma comida, talvez menos nutritiva, diferenciada, uma comida humilde, mas era uma comida que não estava misturada com os manjares dos ídolos daquela nação pagã. Ele vivia conforme a sua consciência. E consciência voltada e centrada nos princípios da palavra de Deus. Se você, neste mundo que nós estamos vivendo, pagão, de certo modo, porque nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas continuam idolatrando, continuam praticando a idolatria, continuam adorando a Deus, alguns, e também querem adorar a outras coisas, a outros ídolos. Daniel não fez isso. Era muito cômodo para ele, quem sabe até para conseguir espaço, e muitas vezes os cristãos na atualidade relativizam a sua fé na perspectiva de conseguir o reconhecimento no meio social, no meio dele vive, adotando os costumes e a cultura que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então tenha cuidado, tenha cuidado, meu irmão. Faça como Daniel. Não se afaste da sua fé. Viva de acordo com a sua consciência cristã. Viva de acordo no temor do Senhor. Como diz o 7 de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por isso mesmo Daniel é considerado um exemplo e um modelo para os crentes de todas as épocas. Olhemos para Daniel e imitemo-lo na sua postura de se não misturar com os valores distanciados da sociedade. Imitemo-lo naquela postura de procurar orar, perseverar, se humilhar e ter profunda tristeza pelas nossas vacilações, pelos nossos pecados. É um exemplo para nós. E a Bíblia diz, sede exemplo dos fiéis.
A estatura de Daniel, portanto, capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes, infelizmente, não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque não oram. E às vezes, quando ora, não acredita na sua oração. E às vezes, quando ora, não sabe orar, não sabe pedir, como Jesus disse. Vós não sabeis pedir, quando pedis, pedis mal. Então, se você não sabe pedir, peça ao Espírito Santo de Deus, que é o Paráclito Divino, que é o Consolador. Ele nos ensinará todas as coisas desse Jesus, inclusive a orar, inclusive a adorar o Senhor nosso Deus. Peça a Ele, Espírito Santo do Deus vivo, Ele vai, Ele tem prazer, alegria em ajudar a mim e a você a orar de modo correto e adorar de modo correto, sobretudo, consagrar a nossa vida. Então, muitos não têm ajuda decisiva com suas orações, por quê? Porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Muitas vezes, quando você está numa luta espiritual, numa batalha espiritual, e às vezes você não quer orar. E muitas vezes Deus permite que essas batalhas espirituais, na nossa mente principalmente, aconteçam exatamente para levar você para a oração, levar você para ter mais intimidade com o Senhor, exatamente para Deus lhe fortalecer e você vencer essas e outras batalhas espirituais que serão constantes na nossa vida. Porque Jesus disse que cada dia tem o seu próprio mal. E podemos entender que todos os dias haverá males tentando contra a nossa vida. E a forma de vencê-lo? Orando. Foi o que Daniel fez aqui. Então, há crentes que apenas visitam, entre aspas, de vez em quando, um culto de oração. Daniel, porém, tinha hábito de orar 3 vezes ao dia. Eu quero perguntar, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você já orou hoje? 1 vez? 2 vezes? 3 vezes? Bendito é o nome do Senhor. Faça essa reflexão. E se você não orou, você comece a partir de hoje a afirmar um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo de que vai orar constantemente, de que vai ter uma vida consagrada na oração. Então, portanto, quando a sua própria vida, como a de seus amigos, no caso de Daniel, da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Está lá em Daniel, capítulo 2, verso 18 ao 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Tudo que acontecia de problemático. E quando ele via que ia ter poucas possibilidades escapatórias, ele iria orar. Foi assim que aconteceu quando ele e os sábios, como diz aqui, ia ser todos mortos, caso o sonho do rei não fosse revelado, não fosse interpretado. Como também ele, quando estava ameaçado e foi levado à cova de leão, ele foi orar. Não é hora, quando nós passamos por aperto como esse, não é momento para desespero, nem descrença, nem murmuração. É momento de oração. Este momento que nós estamos passando, querida Igreja de Jesus, meu querido amigo, é o momento de todos nós orarmos ao Senhor. Não é momento de desespero, não é momento de incredulidade, mas é momento de orar, é momento de se humilhar diante de Deus. E nós pedimos misericórdia ao nosso Deus pela nossa nação brasileira, por cada brasileiro e por cada brasileira. Também não é momento de nós tratarmos com indiferença essa profunda crise que nós estamos passando aqui, quando muitos crentes ficam, às vezes, debochando, com ironia, achando que isso é uma gripezinha, uma histeria, não é nada demais, não. Assim você está sendo desrespeitoso, desrespeitosa com as pessoas que morreram, com os familiares das pessoas que morreram. Isso é uma coisa séria. Portanto, seja cuidadoso na sua preservação, na sua prevenção, mas isso não deve fazer para que você também fique apavorado, porque se estiver apavorado o tempo todo, você vai ter condições de orar. Eu me cuido, mas não deixo de confiar e acreditar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus me livre, não só a mim, livre os meus, os da minha igreja, mas também da minha nação, porque são criaturas de Deus, e a Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens em todos os lugares. Então, ele era um homem de muita experiência na oração. E você é uma mulher experiente na oração? Você é um jovem experiente na oração? Se não for, essa é a hora de você despertar para ser um homem e uma mulher de oração. E coincidiu com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam a acontecer em Babilônia. E de fato, mudou o reino, foi uma série de coisas que aconteceram ali na Babilônia. Então o reino da Babilônia estava em guerra com Medos e Persas. Veja que Daniel foi assessor de Nabucodonosor,
depois Belsazar e depois Dario, ou seja, ele passou por vários, vamos dizer assim, vários reinos, um caiu, outro se levantava, mas Daniel continuava no mesmíssimo lugar. Ele não mudou a sua forma de ser, porque os reinos mudaram, porque pessoas são assim. Quando é um certo, podemos dizer, tem um certo político, assume um mandato ou alguma coisa, o crente age de uma forma. Quando muda o governo, aí age de outra. Não aconteceu com Daniel. Daniel aconteceu sendo o mesmo crente. Mudou de Nabucodonosor para Belsazar, Daniel era o mesmo. Mudou para Dario, Daniel continuou sendo o mesmo. Então, meu amigo, assim como você era antes de qualquer governo, isso é independente, por eu estou falando aqui da postura espiritual. Continue sendo a mesma coisa que você não era antes, que era antes. Não se deixe levar pelas mudanças, pelos ódios, por tantas coisas. Seja como Daniel. Mudou o governo e Daniel continuou sendo a mesma coisa, o mesmo crente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a lição também que nós podemos aprender com Daniel. Está escrito isso aqui na palavra de Deus para nos ensinar que muda-se os governos, mas nós temos que permanecer com a mesma nossa postura espiritual. Então, portanto, o rei da Babilônia era na época Nabonido, que era o tio do Belsazar, aquele que escreveu, que recebeu de Deus aquela inscrição na parede, porque ele usou dos cálices, cometeu sacrilégio em relação ao Senhor, e Deus pesou a mão sobre aquele rei Belsazar. Então, seu filho Belsazar estava na capital, a cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou para seus grandes um banquete para seus grandes. E quando ele estava embriagado, diz aqui o comentarista, ele usou os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor tinha trazido a verdade de Judá, mas o rei Nabucodonosor nunca tinha feito isso. Ele guardou, mas não usou cometer sacrilégio, diferentemente desse Belsazar. Ou seja, há pessoas e há pessoas, né? Pessoas mandatários que são menos tementes e outros mais tementes a Deus. Nabucodonosor, apesar de ser servo de Deus, tinha um certo temor e respeito com as coisas de Deus. Já Belsazar não. Belsazar resolveu cometer sacrilégio, mesmo sabendo que Nabucodonosor e Nabonido, seu tio, não tinha feito esse tipo de coisa, que respeitavam a espiritualidade do povo de Israel. E ele mandou pegar os vasos sagrados do Senhor e dar para os seus convidados e dar onde beber os vinhos nos vasos santos do Senhor, que não era permitido sequer para o crente comum de Israel. Era apenas para o sacerdote. Aqui estavam lá as pessoas em bebedeira, sem o menor respeito com as coisas de Deus. E houve a intervenção divina e o rei viu dedos na mão de Deus. E os joelhos deles começaram a tremer. E é nessa hora que é chamado procurado alguém ali no reino que pudesse dar a interpretação daquela escritura. E quem foi a pessoa apropriada para dar a correta interpretação daquela escritura e daquela sentença divina que ele mesmo, aquele pecador, Belsazar, não estava compreendendo? Daniel. E por quê? Porque Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem consagrado, Daniel tinha intimidade com Deus. E será, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, que você está preparado para algo semelhante como esse? Quando você for chamado para realmente ser servido um homem ou mulher de Deus, para orar, para pedir a intervenção de Deus e a interpretação de coisas que Deus está fazendo, como por exemplo nessa situação agora que estamos passando, será que você está preparado para ser usado por Deus, para realmente levar outras pessoas e dar um grande exemplo do poder de Deus na sociedade, na história? Foi o que aconteceu aqui. Porque aquela interpretação de José fez aquele homem tremer. Mas a sentença Deus deu naquela hora. Através de quem? Do homem consagrado, do homem de vida espiritual com Deus. Na mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Daniel foi o intérprete da vontade e da sentença do Deus vivo. Será que você também é um intérprete? Está sendo um correto intérprete? Quer ser um correto intérprete da vontade do Deus? Daniel era e o foi, porque era um homem consagrado. Era um homem que estava despertado espiritualmente. No segundo tópico, nós vemos aqui a resposta às orações de Daniel. Então, Daniel, aqui no segundo tópico, ele havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelos profetas Jeremias. Ele tinha lido, veja que era um homem que ele lia a palavra de Deus. E por ele a palavra de Deus, observe, ele disse: entendi pelos livros, versículo 2 aqui da lição, do texto bíblico, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falou o Senhor
o Senhor ao profeta Jeremias. Mas antes ele disse, entendi pelos livros, o livro da palavra de Deus, entre eles o livro principalmente de Jeremias, que tratava especificamente sobre essa questão da Babilônia, né, da extinção, do fim do exílio. E ele lembrou-se aqui, e ele leu uma expressão, lá em Jeremias 29:10. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Que coisa maravilhosa. Deus é o Deus que ele fere, mas ele cura. O exílio foi uma ferida que Deus fez no povo, e a volta do exílio foi o sarar de Deus na vida daquelas pessoas. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, o Deus que fere é o Deus também que sara. Basta que nós peçamos misericórdia a Ele e fiquemos confiando nele. Então, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram muito rapidamente, deixando todos surpreendidos e admirados. E assim como o nosso país está passando por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade que nós olhamos assim para um lado e para o outro, parece que não vai ter fim, porque é só coisas ruins que têm acontecido na vida das pessoas. Mas creia, meu amigo, você que é a igreja de Cristo, não se deixe levar pelo que você está vendo, porque a Bíblia diz que o justo não anda por vista, mas anda por fé. Nós temos que olhar para o que está ao redor da sociedade, porque nós não somos alienados e não devemos ser, não podemos habitar aqui na terra como se nada disso tivesse a ver conosco. Tem sim, porque nós temos filhos, porque nós somos seres terrenos e tudo que acontece ao nosso redor nos afeta, seja espiritualmente, mas também materialmente, emocionalmente. E você não pode olhar para essa situação e fazer de conta que não é com você. Não, Deus está castigando, não tem nada a ver com isso. Você não pode tomar isso, você não pode lavar as mãos. Você tem que orar a Deus, você tem que suplicar a Deus pelo seu povo, assim como Neemias suplicou pelo povo dele, quando Anani, seu irmão, contou ali no capítulo 1 de Neemias, verso 1, que o seu povo estava passando por uma situação muito difícil. Neemias começou a orar. Ore também pelo seu país, pela sua nação, para que o Senhor da glória possa intervir conforme a sua grande misericórdia. Então a Bíblia relata o que realmente aconteceu. O que foi que aconteceu? O rei Ciro, para se cumprir essa palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Ou seja, aqui o texto, nosso como está dizendo, repetindo ali o versículo, o trecho aqui da leitura bíblica em classe, que está aqui no Esdras capítulo 1, verso 1, aonde Deus despertou o espírito de Ciro. E por que despertou? Para cumprir aquilo que ele tinha dito pelo profeta Jeremias no capítulo 29, verso 10, de que ele haveria de cumprir a sua palavra. E qual a palavra? A palavra que ele voltaria a trazer o povo, tornaria a trazer o povo para a cidade de Jerusalém. E foi Deus e mais ninguém que despertou o espírito de Ciro. E só Deus é quem pode operar no coração do homem. Só Deus é quem pode fazer com que as coisas voltem a seu devido lugar, aqueles que estão fora. Não adianta você se preocupar, esbravejar, maldizer, ou murmurar, ou mexericar, não vai resolver. Agora, se você tiver uma vida consagrada, como teve Daniel, e se você orar, fechar a sua boca, e você orar ao Deus do céu, você poderá ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida, e ao seu redor, como aconteceu aqui, nessa situação, nessa realidade de Daniel. Deus despertou o coração do rei Ciro, como Deus também pode despertar o coração dos nossos governantes para fazer as coisas corretas que nós esperamos que sejam feitas. Apenas braguejar, apenas reclamar, não vai resolver. Agora, se você orar, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E aí Ciro foi despertado, e através daquele despertamento, Deus usou Ciro para que o templo fosse edificado. E ele mandou passar pregão, para que todas as pessoas ajudassem a reconstrução do Deus do céu, da casa do Deus do céu, que está em Jerusalém. Veja que ele reconhece o Deus Todo-Poderoso como sendo Deus do céu. Então, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Mas foi tudo conforme diz a Bíblia. Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, Daniel não sabia como ia acontecer o retorno dele, do seu povo, para a cidade de Jerusalém, para ajudar. Ele não sabia. Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa. E Deus fez além do que Daniel imaginou. Porque Daniel não ia saber, não teria como saber que seria o rei, sim, o rei Ciro,
que daria essa ordem para retornar. E Deus faz, como diz aqui no texto sagrado, lá em Efésios 3:20, Deus faz além, muito mais além do que nós imaginamos ou pensamos. Então, meu querido, apesar dessa crise profunda que nós estamos passando aqui no Brasil, ore, interceda a Deus pelo nosso povo, que Deus é capaz de fazer mais e melhor, além do que nós, muitas vezes, tão pequenamente pensamos. É por isso que eu tenho orado, para que o Senhor da Glória tenha piedade do nosso povo e repreenda esse vírus, essa pandemia, e nós voltemos à normalidade para adorar no culto, coletivamente, porque na nossa casa nós podemos sim adorar, porque veja, esse povo foi levado para Joraim e não tinha mais tempo de adorar. Porque as pessoas incorretamente acham que adorar a Deus é apenas na igreja. Não, a igreja é uma adoração coletiva, mas você tem a obrigação como cristão de adorar na sua casa. Porque se você não sabe ser crente em casa, não saberá ser crente na igreja. O maior lugar onde você vai dizer que você é crente em Jesus é exatamente onde você mora. Na sua casa, diante da sua família, da sua esposa, do seu filho, dos parentes, dos vizinhos, para que as pessoas olhem para você e vejam ali mora um verdadeiro adorador. E muitas vezes as pessoas adoram muito bem na igreja, mas é um péssimo crente na sua vizinhança, para com seus parentes e para com sua casa. Então medite nisso. Daniel orou, ele não tinha templo. 70 anos que o povo judeu não tinha templo para adorar, mas mesmo assim Daniel orou do modo correto, não deixou de ser um homem consagrado, uma mulher consagrada. Então medite nisso e faça da sua vida, se você não fez até hoje, a sua casa um verdadeiro altar, para que quando você for adorar coletivamente na igreja, aí você seja um homem cheio de graça, uma mulher cheia de graça, um homem cheio de fé, porque tem uma vida, não apenas na igreja, mas sobretudo na sua casa, consagrada a Deus em oração e adoração. Então, portanto, Deus, ele é capaz de fazer além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E naquela atitude que o Senhor tomou ali, através de Ciro, aconteceria algumas coisas maravilhosas. Primeira, todos os judeus seriam libertados para voltar a ajudar, caso quisessem. Antes ele não tinha essa liberdade, mas agora, se quisessem, poderia voltar para Jerusalém, como de fato aconteceu. Houve uma grande leva de pessoas que retornaram para Jerusalém. Alguns poucos ficaram ainda na Babilônia, mas a maioria retornaram para Jerusalém. Receberam permissão para reedificar o templo, porque não era proibido eles reedificar a cidade e muito menos o templo de Deus. Mas agora, o Deus na glória interviu ali através de Ciro e agora o templo foi e seria reedificado. Toda a despesa da construção do templo poderia ser tirada dos tributos do rei do além-rio, ou seja, o próprio governo, o próprio Estado, né, babilônico, governado agora por Ciro, o rei dos Medos do Pérsia, o rei da Pérsia, ele estava financiando a reconstrução do templo ali do Senhor nosso Deus, porque foi uma intervenção divina e porque alguém estava orando, entre eles, Daniel, cuja vida era de adoração e de consagração ao nosso Deus. E você? Você está orando também pela sua igreja? Você está orando pelo seu, aqui eu não falo pelo tempo físico, mas pelos seus irmãos que compõem o corpo de Cristo Jesus? Ou você está sendo um elemento de contenda e de dissensão? Por que é que eu sempre falo isso? Porque, infelizmente, hoje tem uma multidão de crentes que, por não ter uma vida consagrada, tem sido um elemento de muitos problemas nas igrejas, para os pastores, para os líderes, e às vezes, de ajudar os pastores, causam muitos problemas. Mas não seja um elemento de contenda, como alguns estavam sendo, por exemplo, na igreja lá em Corinto, onde Paulo foi obrigado a escrever para ele: não haja dissensão entre vós. Capítulo 1, verso 10 de Coríntios, capítulo 3, verso 10. Não haja murmuração, não haja dissensão entre vós. E Daniel aqui orou para que o Deus da glória pudesse cumprir a sua palavra como de fato cumpriu. Ele queria ter essa percepção. Deus cumpriria independente da postura de Daniel. Mas ele queria sentir que Deus estava fazendo isso, queria cumprir, como Deus fez o sentir, levando-o a analisar a palavra, o livro de Jeremias, e os seus olhos foram abertos, e ele entendeu pelo livro que o tempo estava se findando para eles receberem aquela maravilhosa palavra do Senhor. Então, portanto, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro para ser transportado para a Babilônia. E o terceiro e último ponto trata sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Que coisa maravilhosa. Quando Deus nos desperta, quando Deus nos acorda, conforme diz lá no capítulo 2, acho 14 de Efésios, mas vou colocar a descrição, aonde o apóstolo Paulo diz assim: desperta, tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo
te esclarecerá. E Deus aqui despertou o coração amortecido de Ciro, oh, aleluia, para que ele pudesse ser um instrumento para realmente fazer a reedificação da casa do Senhor. E eu e você? Será que você está dormindo? Será que você não está despertados? Se você não tiver, peça a Deus para despertar, para nos despertarmos, para que Deus possa usar a nossa vida como usou a vida de Ciro, a vida de Daniel. Então oremos para que sejam cada vez mais despertados pelo Senhor nosso Deus. E o que é despertar? É sair daquele estado de dormência, é sair daquele estado de normalidade, essa normalidade que não está agradando a Deus. Mas despertar do ponto de vista espiritual é ter uma vida renovada, principalmente através da consagração, da oração e da adoração, sobretudo na sua vida particular. Há muitos crentes, vou reiterar, que têm muita dificuldade de ter uma vida particular de íntima comunhão com Deus. Ele adora muito bem, ele canta muito bem na igreja, ele ora muito bem, faz uma oração muito bonita na igreja, mas em casa tem uma dificuldade muito grande de se concentrar, de meditar, de refletir na palavra de Deus. Diferentemente de Daniel. Daniel tinha uma vida pública de consagração, de adoração a Deus, mas tinha também uma vida particular. Orava 3 vezes ao dia. E eu vou perguntar de novo, quantas vezes você tem orado ao Senhor nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vejamos. Então o Senhor despertou o espírito de Ciro, e ao despertar, Ciro não poderia ficar mais inerte, dormente. Ele se deixou levar pelo o que Deus estava colocando no seu coração. E muitas vezes Deus desperta e teimosamente nós não queremos fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer. Quer um exemplo? Jonas foi despertado por Deus para levar a mensagem de arrependimento. Mas o que é que ele fez? Ele correu e foi para outro lugar. E você? Despertado por Deus está sendo agora através dessa mensagem, o que é que você irá fazer? Você vai aceitar as orientações divinas ou você vai teimar e continuar teimando contra Deus? Se você fizer, poderá passar pela mesma experiência dramática, trágica que Jonas passou pela sua vida. Não é o que Deus quer originalmente, mas Deus o fará se isso for para beneficiar a sua vida espiritual, como beneficiou a vida espiritual de Jonas. Então Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, através desse despertamento. O grande rei Nabucodonosor demorou muito para aprender essa lição. Passou 7 anos vivendo como um animal para aprender. Capítulo 4, verso 30 e 37 de Daniel. Então, cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo saulava, perseguia e fazia e desfazia. Mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, toda aquela brabeza, arrogância, soberba de Paulo foi ao chão, e ele, a partir daquele momento, tornou-se um homem fiel ao Senhor nosso Deus, um dos baluartes da pregação do Evangelho e da doutrina cristã. Assim como Ciro, agora passou a chegar no Senhor, o Deus dos céus. Ele caiu da terra e perguntou, quem é Senhor? No caso de Paulo, 9:5 de Atos dos Apóstolos. Ciro teve uma experiência com Deus, e é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro agora, o responsável por ele, mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los para Deus. Oh, glória a Deus! Quando Deus mexe no nosso coração, tudo aquilo que nós fizemos de errado, nós queremos consertar na nossa vida. Que você faça isso, meu amigo. Ao ouvir esta mensagem, minha amiga, meu amigo, que Deus está despertando você, faça como o rei Ciro. Assim acontece em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver tudo que porventura havia ganhado de forma incorreta. Ele queria devolver quadruplicadamente, se porventura ele causou problema com alguém. Veja, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Jeremias, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías 45, verso 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nós podemos aprender nesta lição que nós acabamos de ler acerca de Daniel ora por despertamento. Que você também deve orar por esse despertamento. Que você também deve pedir a Deus para ter uma vida consagrada como teve a de Daniel. Que você tem que fazer como Ciro, que deixou se despertar e modificou a forma como encarava Deus. A partir de hoje, faça isso também. Uma vez despertado pela palavra de Deus que ele ministra agora, também haja diferente como diferente Ciro agiu.
Assim que Deus abençoe sua vida e eu espero encontrar você em outros vídeos aqui. Compartilhe, dê o like, divulgue o nosso canal e eu quero agradecer de coração pela sua atenção até esse momento a este vídeo que com certeza vai beneficiar muito ricamente a sua vida espiritual e que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus. Assim Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.